Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso dos 7 às 7. Na noite de ontem nós havíamos falado sobre o batismo, apresentado a visão bíblica na interpretação reformada, sobre o batismo cristão, como sendo o sinal e o selo da entrada na nova aliança com Deus em Jesus Cristo. Para que nós compreendamos bem o que a Bíblia fala, especificamente no Novo Testamento, sobre o batismo, por ser um sacramento da nova aliança, é preciso entender o que ocorreu naquela primeira geração. Sem essa compreensão haverá um prejuízo e nós perderemos de vista um aspecto importante, inclusive dos filhos da aliança, quanto à recepção do sinal da entrada da aliança. Primeiro, nós temos que nos lembrar que aquela primeira geração está entrando em uma nova aliança. Ninguém fazia parte da nova aliança. Diferente da antiga aliança, que alguém entrava pela sua descendência ou pela fé, a nova aliança, toda a primeira geração precisou entrar pela fé. Porque não se herdava automaticamente as graças da antiga aliança sem a fé em Cristo como Messias. Por isso que aqueles que rejeitaram Cristo como Messias não tiveram acesso à própria graça e foram condenados pela sua incredulidade. Mas aqueles que creram se tornaram cristãos, seguidores e salvos, portanto. E nesse sentido, ao crer que Cristo é o Messias, eles receberam o sinal da aliança. A igreja cristã naquela primeira geração, ela foi fortemente marcada por um esforço de alcançar tanto os filhos da aliança, os judeus da antiga aliança, quanto os filhos que seriam filhos de Deus alcançados pelo Evangelho. Paulo explica isso escrevendo aos Gálatas no capítulo de número 2, versículos 7 e 8, dizendo o seguinte: antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. É importante nós entendermos isso, porque aqui está a visão bíblica da aliança. E a igreja do Senhor sempre terá em todo o tempo essas duas frentes. Haverá um trabalho que será focado, ou um braço de atuação da igreja para aqueles que são filhos da aliança, no caso aqui da antiga aliança, porque nós estamos na primeira geração, que eram os da circuncisão, e Pedro tinha uma concentração maior nesse grupo de pessoas, mas haverá um outro ministério da vida da igreja também voltado para alcançar os que estão fora, os da incircuncisão, e Paulo era aquele quem se destacava mais nisso. Bem, a igreja cristã, diferente da igreja da antiga aliança, do Antigo Testamento, é uma igreja que tem essas duas frentes muito claras e atuando o tempo todo. No Antigo Testamento, a coisa estava mais focada em quem já era da aliança. As pessoas tinham que vir a Israel, tinham que adorar no templo. Na nova aliança, o sentido é contrário. O Senhor Jesus explica isso, diz: ir e pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo. Fazer discípulos de todas as nações. Há um movimento de saída, de alcançar quem está fora. Mas alcançar o que está fora não pode negligenciar aquele que está dentro, aquele que herdou a fé, herdou como parte da aliança. Isso fazia parte integrante do ministério da igreja desde o Antigo Testamento. E por isso, mais especificamente na nova aliança, nós vemos Pedro pregando no sermão de Pentecostes, dizendo: olha, esta promessa, a promessa do perdão de pecados, da purificação, da salvação e do Espírito Santo, é para vocês que creem, aquela primeira geração que não eram cristãos e creram, ouviram que Jesus é o Messias, o Salvador, e creu nele, e portanto se tornou parte da igreja cristã, é para os seus filhos. Eles continuam fazendo parte dos filhos da aliança. Na nova aliança é inconcebível que os filhos estivessem de fora. Se na antiga aliança, quando o pai cria, o filho recebia o sinal da aliança, aguardando o dia da sua própria crença, em que ele confirmaria essa fé, dizia: eu faço parte por conta própria, como que na nova aliança seria negligenciado e seria de fora? Não é assim que a Escritura Sagrada fala. Pelo contrário, nós lemos o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios sobre a condição dos filhos de crentes, diz o seguinte, em 7,14: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. E, de novo, santo na conotação primária bíblica, que é separados. O que significa dizer que os filhos do crente são automaticamente salvos, ou serão automaticamente salvos? Não, de maneira alguma. Mas significa dizer que Deus soberanamente e providencialmente os separou da ignorância, os separou da alienação, os fez nascer em um lar cristão, onde pelo menos um dos pais, ou o pai ou a mãe, conhecem a Cristo e que lhe comunicam as sagradas letras desde a infância, de tal maneira que desde criança essa pessoa sabe o que é a palavra de Deus, qual é a vontade do Senhor,
Senhor, quem é Jesus Cristo, como orar, como falar com Ele, é protegido e abençoado pela instrução da verdade, pela congregação, participa do culto, adora a Deus juntamente com outras pessoas, mesmo sem ser salvo. Ele faz parte, portanto, da igreja visível, como nós falamos, daqueles que professam a fé em Cristo e a sua descendência. Agora, no momento da sua regeneração, aí esta pessoa vai dizer, agora eu creio por conta própria, e eu confirmo que o meu lugar permanece sendo dentro da aliança. Não havendo essa regeneração, não havendo esta fé, essas pessoas então pularão para fora da aliança. E, portanto, não farão mais parte da igreja visível, mas elas nunca experimentaram a salvação. Elas estavam debaixo de uma série de bênçãos sem ter o principal. Portanto, o batismo tem dois grupos a serem alcançados. O batismo é ministrado àquelas pessoas que, estando fora da aliança, são alcançados pela evangelização e pela pregação do evangelho, pela obra missionária. E são estes os textos todos da primeira geração, que você vai ver abundantemente no Novo Testamento, porque antes não havia igreja cristã, havia apenas a igreja judaica. Estes que vão conhecendo o evangelho e crendo no evangelho precisam receber o sinal da nova aliança. Por isso que há um batismo maciço de adultos, mas também dos seus filhos. Nós lemos, por exemplo, Filipe evangelizando o eunuco lá da África, falando do trabalho missionário, e diz, seguindo eles caminham afora, Atos 8, 36 e 37, chegando ao lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe disse, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele era um africano, desconhecido do evangelho de Jesus Cristo, foi apresentado o evangelho, não fazia parte do povo de Deus, não fazia parte da aliança, e entra na aliança pela conversão. Por isso ele é batizado. Agora, os filhos dos cristãos entram na aliança pela herança da fé. Eles são batizados na infância, ainda que não sejam salvos. Eles estão debaixo deste âmbito. Nós vemos, portanto, que quando alguém se converte ao Senhor, a aliança é estendida para ele e toda a sua casa. Vemos como em Atos 16... na conversão do carcereiro, nós temos um exemplo, embora ele não seja dado explicitamente, mas nós podemos entender esse conceito. Diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões e os açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Ele e todos os seus, porque a aliança é para os que creem e para a sua descendência. A Bíblia diz em Romanos, Paulo falando sobre a experiência de Abraão, que ele creu e isso lhe foi imputado para a justiça, nos diz a palavra do Senhor, nos versículos 11 e 12. Ele recebeu o sinal da circuncisão, que é o selo da justiça da fé, quando ainda incircunciso, o selo da justiça da fé. A circuncisão era o selo da justiça da fé. E ninguém pode crer com 8 dias de nascido. Portanto, ele estava debaixo da aliança e da promessa para um dia vir a crer. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, chama o batismo cristão da circuncisão de Cristo, ligando assim a nova aliança com a antiga aliança. Nós não estamos mais na antiga aliança, não temos mais a circuncisão, mas estamos na nova aliança. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados por meio da fé do poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. E o batismo carrega esse selo da nova aliança, esse sinal da nova aliança, a mesma graça. A graça da purificação de pecados e a graça de uma descendência para Deus, que virá pela fé dos filhos ordinários, mas virá pela fé daqueles que estavam distantes e que são alcançados pela obra missionária. Que Deus nos abençoe. Ó Deus bendito, nós te pedimos em nome de Jesus, que tu concedas fidelidade à igreja para a pregação do evangelho, para o ensino da palavra, tanto para aqueles que são filhos da fé, para que eles venham confirmar-se na aliança, nascendo de novo, se convertendo, experimentando o novo nascimento e passando a experimentar o coração da aliança, que é a redenção e a salvação que é em Cristo Jesus. Assim como aqueles que estão distantes e que tu já preparaste, aqueles que o Senhor chamará através da obra missionária da igreja. E ajuda-nos como igreja a o tempo todo estarmos dedicados nessas duas frentes de trabalho, trabalhando com os filhos da aliança e trabalhando com os que estão fora da aliança para alcançá-los pela palavra da evangelização. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Aguardo você amanhã.